Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Aliás, hoje não é de noite, estamos aqui em Santa Marta de Penaguião, é dia, está sol, e estamos aqui com a Graça Sequeira. Graça, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. De nada, é um prazer. De estar aqui e estar aqui também em Santa Marta de Penaguião com o belo, vocês chamam de cavador, não é? É exatamente. O belo cavador, é a imagem que temos aí atrás. Com o belo cavador ali atrás, quem está a acompanhar-nos pelas redes sociais pode ver. Hoje temos um programa ligeiramente diferente, a Ana não está hoje connosco e não vai estar nas próximas semanas, mas vai regressar em breve. Contudo, hoje em particular que viemos falar sobre a associação da freguesia dela e ao conselho dela, ela não está, portanto tanto andou, conseguimos marcar isto de maneira a ela não estar presente. Seja como for, a história que hoje temos para mostrar é a história do Grupo Cultural Os Medroenses, uma associação que a partir de Medrões, em Santa Marta de Penaguião, leva ao país e ao mundo a etnografia e aquilo que o Douro tem de mais relevante. É essa a história que vamos conhecer já a seguir. Fundada em 1990, o Grupo Cultural Os Medroenses é uma das referências etnográficas da região, muito por conta do seu rancho folclórico. Mas há muito mais para saber desta associação, liderada por Filomena Sequeira, que, na impossibilidade de estar hoje connosco, se faz representar pela Presidente da Assembleia Geral, não é? A Graça Sequeira, muito obrigado mais uma vez e bem-vindo ao nosso programa. Como é que começou esta aventura do Grupo Cultural Os Medroenses? Bem, a aventura começou mesmo com a Filomena, com a minha mãe, o meu pai e mais um grupo de medroenses que resolveram efetivar então esta associação. Ela já existia, não associação, mas existia um rancho folclórico com aquelas roupas minhotas, um bocado de Alentejo, um bocado de Minho. Tudo misturado? Tudo misturado. Não era muito Douro? Era... Não era nada Douro, não era nada Douro. Era assim, bem colorido, bem animado, e há muita gente que quando mudamos os trajes, e agora perdeste tudo, porque aquilo aqui era bonito. Porque era a cor, o vermelho do Minho, era aventais vermelhos, era os gorros dos alentejanos, os ribatijanos. Os barretes, não é? Era um barrete com um pompom vermelho na ponte. Os campinhos. Exato, é isso. Pronto. E, em 1990, então eles resolveram, ok, vamos criar isto, fazer isto uma associação para que não fique só nesta atuação que fazíamos lá no Carnaval. Lembro-me perfeitamente no Carnaval irmos atuar, fazíamos assim umas pecinhas de... não se pode chamar teatro, é assim umas brincadeiras e dançava esse tal rancho, ok? Mas nessa altura havia 20 pares a dançar, que era muita gente na freguesia. Com sorte teremos 8, com sorte, mas muitas vezes vamos com 6 pares. Agora, e quando vocês começaram, portanto, além desse mosaico de etnografia do país que tinham, que outras atividades é que tinham nessa altura? Nessa altura parava por aí, em 89, que os meus pais, lá está, com o bichinho da música, o meu avô tocava violino também numa antiga... não era orquestra, eles tinham um nome diferente que chamavam era a Tuna Medroense. Então sempre tiveram aquele bichinho, a minha mãe tocava acordeão, mas aprendeu música, a tocar piano e depois teve uma aula de acordeão. Ela via os outros, não era bem isto, eu sei que falta aqui alguma coisa porque não teve aprendizagem e quis nos dar isso a nós e a todos os jovens que na altura havia na freguesia. Daí surgiu a Escola de Música, já lá vamos. Falou no acordeão, o acordeão costuma ser um dos problemas destes grupos. Vocês têm alguém que toca acordeão ou têm que toca a Graça? Eu toco. Pronto, já há 30 anos. Portanto, foi aí a sua mãe quis passar a pasta. Gravou a filha. Pronto, exatamente, porque a mim nunca chegaram e disseram, vais tocar, o que queres? Não, vais tocar acordeão. Pronto, então vamos tocar acordeão. Também nunca impus. Foi a mãe que mandou. Mas também eu não tinha nenhuma olha, vou tocar isto ou aquilo, não. Pronto, disseram-me, vais tocar acordeão e ok, vou tocar acordeão. Mas gosta? Gosto de tocar acordeão. Mas aprendeu a gostar ou aquilo fascinou logo no primeiro dia? Não, fui aprendendo a gostar. Aquilo não deixam de ser muitas teclas e muito...
É uma questão de hábito e acho que é o mais difícil é a primeira vez juntar as duas mãos. Pois. Porque assim, a mão direita é como um teclado normal. A mão esquerda sozinha também. Mas depois ainda tem o fole, não é? O juntar, porque uma bate e a outra anda para cima e para baixo, não é? Nas teclas. Pois é. Aí o juntar é que é... Custou um bocadinho, mas... E depois ainda tem toda a parte do abrir e fechar o fole, porque senão não fole, funciona, não é? Pronto, mas o professor na altura, o professor José Armindo, que foi o que iniciou a Escola de Música connosco, ele também disse, olha, pões-te em frente a um espelho e vês as duas mãos a funcionar. E realmente foi assim. E comecei, desde a primeira música que juntei as mãos, depois o resto é treino. E agora há alguém a aprender? É que isso não é um instrumento... Neste momento, acordeão, não há ninguém a aprender. Mas está na altura de começar a arranjar gente, ou não? Pois é, assim, nós... Senão a Graça tem que ir a todas. Não, mas nós já tenho suplente, nós somos duas a tocar. Isso é um luxo. Uma parte dos raios folclóricos nem uma tem, ou não? É verdade, ainda esta semana estávamos a conversar com um rancho aqui da zona e que diz que tem que pagar para ter acordeonista no rancho e vai buscar a outros lados, que não tem na terra. Há muitos casos de grupos que têm que pagar e depois têm que despartilhar. Exato. O que em termos de agenda agora que estamos a voltar ao verão vai ser um problema. Lá está, tem opções, mas se calhar nem tocam em mais ranchos nenhum, pronto. Portanto, a Graça nunca lhe deu para dançar, foi sempre tocar? Não, eu antes dançava. Aí dançava? Chegou a dançar? Sim. No tal rancho, nas saias pretas, com umas espiguilhas, no tal lenço vermelho, era a minha roupa. Tenho saudades disso. É assim, eu gostava mais de dançar e quando comecei a tocar, eu disse, antes quero ir dançar, mas não tive hipótese, pronto. Agora, entretanto, além de toda essa, além de tocar, está também com uma parte mais administrativa, Presidente da Mesa da Assembleia, é outra dimensão das coisas, não é? Pronto, por acaso não faço só esse trabalho, porque tudo o que é trabalho de escrita do grupo sou eu que faço. Não faço o trabalho só da Assembleia. Tem muito mais do que isso. Tem tudo que seja e-mails, candidaturas a apoios, tudo, tudo. Desde meter declarações nas finanças, a declaração de utilidade pública, mandar todas as documentações, pronto, cabe-me a mim, é isso. Muito bem, há pouco falou numa espécie de teatro, vocês chegaram a ter grupo de teatro, foi isso? Grupo de teatro, nós não podemos chamar grupo de teatro, como lhe digo, nós juntamos a maior parte dos elementos do rancho, porque acabamos por ser todos a fazer de tudo, não é? E então juntamos e ainda na festa que nós iniciamos o ano, que é a nossa festa de Ano Novo, chamávamos a festa de Ano Novo, em que há a audição dos alunos da Escola de Música, eles mostram a aprendizagem que vão fazendo durante o ano e depois nós juntávamos assim uns quantos malucos e fazíamos ainda costumamos fazer todos os anos, não é? Essas representações, eu não lhe posso chamar teatro porque não é teatro, nós uma espécie de stand-up, onde representamos umas anedotas, mas assim, um evento todo seguido. Existe um texto com várias anedotas ou várias coisas que sejam possíveis de representar e depois entram uns, saem outros e vamos fazendo assim uma dinâmica engraçada. Mas acho que é mais, nós divertimos-nos mais a fazer, se calhar do que o público, mas pronto, para nós vale a experiência e gostamos dessas. Mas era algo que gostavam de ter um bocadinho mais a sério? Já pensámos nisso, mas depois não dá para tudo. São sempre os mesmos, não é? São sempre os mesmos e o rancho absorve-nos muito tempo, porque nós no verão praticamente não estamos disponíveis para mais nada. É sábado sim, sábado sim, sábado sim. E depois temos, por exemplo, o comboio que também vem-nos roubar fins de semana. Sábados e domingos. Sábados e domingos. E depois não sobrava espaço, tivemos que optar. O grupo de cantares também vamos tendo atuações. Pronto, e o teatro acabou por... é preciso decorar papéis, é preciso estudar, é preciso muitos ensaios. Não... Teatro é um desporto de inverno, lá. Fica a dica. Ok. Na altura, quando o grupo surgiu, havia algum objetivo em mente que tivessem? É assim, pelo que eu sei, porque na altura, sim. Não é? Ainda não tinha assim muitos anos, não é? O objetivo era mesmo manter os jovens num projeto. Nesse projeto que iria passar então pelo folclore, pela música. Um pedido especial que o Sr. Padre Mendes, na altura, fez à minha mãe, à Dona Filomena, a presidente do rancho, não é?
que nunca deixasse acabar. Nunca deixasse acabar o rancho, porque toda a gente que andava lá andava bem. E Davam felizes. Felizes e tinham um projeto, tinham um propósito. Okay. E para não deixar a juventude fugir, desviar-se. E então isso ela tentou, e tenta, o rancho para ela é vida, não é? E tenta sempre manter essa promessa de não deixar acabar e chamar os jovens e ter sempre malta nova no rancho. Tenta e consegue. Até agora temos conseguido. Vocês continuam a ter muita gente envolvida no grupo? No rancho, em todas sim. as... Porque pronto, o rancho já percebemos que é aquilo que é o mais forte, sim. Dos madroenses, mas nós temos um rancho, temos um grupo de cantares, também já falou, temos escola de música, há uma orquestra, portanto, isto é muita gente que anda aqui à volta, não só de Medrões. Não só de Medrões, felizmente também já vamos tendo muita gente das aldeias vizinhas, que quase sempre começaram a ir para a escola de música, aprender um instrumento e depois, ok, então, mas se andas na escola de música podes vir para o rancho também. Alguns aceitaram e acederam e ainda lá continuam. E para nós é bom porque... É assim que se caça... Vai-se caçando. Tem que ser, porque em Medrões é uma aldeia pequena com poucos habitantes. E jovens, quando chegam 18 anos, foge tudo, não é? Tem ideia de quantas pessoas neste momento, em tudo que o grupo faz, quantas pessoas poderão andar envolvidas? É assim, no rancho somos 30, depois na escola de música, que não pertençam ao rancho, serão para aí mais 10. Ok. Serão 50 pessoas por aí. 50 sim. Pessoas numa, não sei se Medrões é vila? Aldeia. Aldeia. Numa aldeia que tem? Eu acho que na altura diziam 500 habitantes, mas já não terá tem. Menos? Muito okay. menos, sim, sim. Eu estava a perguntar que é vila, porque eu conheço vilas com 500 habitantes. Pronto, mas Medrões ainda não subiu ainda e também não me parece que vá lá. Não, portanto, não. 50 pessoas em 500, isso é quase 20%, não é? É muita gente. É verdade, vai-se conseguindo manter. Portanto, o objetivo inicial de manter as pessoas à volta com um projeto está claramente conseguido. Porque... Sim, ao fim de 32 anos, ainda se mantém. Muito bem. O Grupo Cultural Os Medroenses é membro efetivo da Federação Portuguesa de Folclore. Qual é a importância de pertencer a esta federação? Ok, então, para pertencer a essa federação temos que obedecer certos requisitos, não é? E para nós não foi muito difícil, porque já era um trabalho que tínhamos vindo a desenvolver. Fazer parte da federação, sempre que temos um festival de folclore, os grupos que vêm ao nosso festival são federados e nós temos a garantia de que são grupos que representam fielmente as suas tradições das suas terras. E que não é exatamente como nós fazíamos primeiro, que é um bocadinho daqui ou dali. Pois, era isso que eu ia perguntar, porque realmente com essa matriz era difícil pertencer à federação. Mas também isso, a partir de 90, de quando começou a associação a sério, começou-se também a procurar, ok, vamos fazer um rancho que nos identifique na nossa terra. Ok. E começamos a fazer recolhas, a fazer, pronto, todo um certo número de coisas que nos pudesse pôr na linha certa. Como é que foram feitas essas recolhas? Como é que vocês mantêm essa procura pelos elementos para se manterem fiéis àquilo que é o Douro e, no fundo, a comunidade aqui de Santa Marta? Ora, as recolhas foram feitas na nossa aldeia e com as pessoas mais idosas que havia lá. Nós pegámos em gravadores, áudio, antigos, não é? E reunimos, quase tudo mulheres, é verdade, e até temos algumas fotografias que mostram essas reuniões. E começávamos, ora vamos lá ver, o que é que vocês dançavam quando iam ao domingo à tarde para os bailaricos? E cada uma ia falando e depois uma completava a outra, olha, era este verso assim, ou esta quadra, e fomos juntando assim as músicas e depois os trajes, fotografias antigas que nos mostravam olha, antes de 1910, porque é a época que nós representamos, usava-se as saias assim, pronto, e foi a partir daí que tivemos então, começamos a mudar os trajes gradualmente, não foi logo tudo de uma vez. As cantigas também mudámos quase tudo, porque o que tinha no repertório do rancho não eram não lá. Se ia a linha, não é, não. Vocês descobriam as cantigas que eram... Olha, porque vinha olha, vamos dançar esta cantiga assim, que eu ouvi não sei onde. Ok, pois, até é bonita. A maior parte delas nós sabemos que se cantavam nas vindimas, se cantavam agora por sabemos, aí. sim. Agora sabemos, mas nunca, não há nada escrito
Não há nenhum sítio onde possamos ir consultar, não é? Portanto, no fundo, é uma tradição, são memórias que, se não fossem trabalhos como o vosso, não ficavam registados. Exatamente. Portanto, vocês, para conseguirem apanhar isso da população, portanto, das vivências, não é fácil. Lá está, tivemos várias reuniões, várias pessoas, e depois as pessoas também se foram lembrando. Ok. Passado mais alguns dias, olha, nas janeiras cantávamos isto assim, assim. E várias canções de janeiras. Depois, olha, mas também havia esta. E fomos juntando isso ao nosso repertório. Quando fiz o livro para a Federação da Folclore, porque nós, para pertencer, tivemos que fazer um livro mesmo. Aí já está tudo registado, as músicas, onde as recolhemos, com quem as recolhemos. Portanto, é um trabalho que está escrito, que fica. E se não fosse a Federação, se calhar não estava. Mas depois a Federação, tendo em atenção o método que vocês usam e que é o possível, a Federação depois também tem alguma dificuldade em validar aquilo. No fundo, mais do que validar, fica registado. Sim, mas a Federação tem técnicos em várias zonas. Por exemplo, nós aqui somos regidos pelos técnicos de Lamego, que pertencemos todos ao Douro. E eles também sabem, porque também estudam e também nos podem dar as dicas. Olha, por exemplo, coisas básicas, as camisas dos homens só apertavam 3 botões à frente, o resto era fechado, não é como mais agora, não é? Isso já são dicas que os coordenadores técnicos aqui da zona de Vila Real, Lamego neste caso, nos vão dando. Uma das grandes vantagens de vocês pertencerem à Federação é que eles também vos dão apoio técnico para irem melhorando. Sim, sim, e arranjamos grupos de folclore, por exemplo, o intercâmbio entre grupos é através da plataforma do portal que eles têm da Federação de Folclore. Nós encontramos todos os grupos federados, distribuídos por zonas, contactam-nos porque temos, portanto, as pessoas, nós recebemos convites e convidamos através dessa plataforma, pronto. Sabemos que ao convidarmos o rancho e sabemos que quando nos convidam, que são grupos que têm esses requisitos todos para pertencer às suas respectivas zonas. O que é uma mais-valia quando vocês organizam o vosso festival. Lógico. Porque é o que estava a dizer há pouco. Tem a garantia de que quem vem, vem certificado e que aquilo que traz é genuíno. Exatamente. Ainda assim, nós aqui à volta olhamos à nossa região e não há assim tantos grupos quanto isso a pertencer à Federação. Haverá algum motivo para isso? E nós falamos já com alguns grupos e perguntamos, então, mas porquê que... isso é muito chato, por exemplo, as meninas não podem ter unhas pintadas, não podem levar maquilhagem, não se pode usar qualquer tipo de brincos, obrigar muitas coisas, a tapar a cabeça com lenços. Mas aí é que está a essência disto, não é? Pois, mas muita gente não gosta e vestem-se, trajam de rancho, mas o resto perde-se. E quando nós estamos a representar alguém que viveu em 1900, por exemplo, até 1910, não existiam essas coisas. E se não existiam, nós também não as podemos transportar. Nós não podemos chegar ali e vir com extensões e com todas as... smartwatch, essas coisas. Por exemplo, e ir para um palco. Nunca aconteceu isso, vocês vos tenham escapado? Já reparamos em algumas atuações, apesar do pessoal estar sempre avisado e sabem. Porque às vezes escapa, não é? E esqueci-me, e vê-se depois numa fotografia, ou vê-se não sei o que, o relógio de pulso, pronto, mas isso vai-se tentando e sempre as pessoas já sabem, e às vezes é mesmo esquecimento, mas já toda a gente sabe que é assim e o porquê de ser assim, sim. Muito bem. Vocês, antes desta fase com a Federação, faziam então esse mosaico do país. Também nessa altura, lembra-se de ter sido feita a recolha, vocês terem andado a investigar? Ou era só por passarem daquilo que nós conhecíamos? Era só para passar o tempo, por divertimento, não havia recolhas, nem se pensava nesse tipo de ranchos. Isto mudou tudo a partir desse momento? A vossa já maneira... tinha mudado antes de pertencermos à Federação, porque quando pertencemos à Federação, o grupo já estava praticamente como está hoje. Foram pequenos ajustes que foram necessários, porque nós fomos começando a mudar a partir de 90, começou-se esse trabalho e começou-se a mudar as coisas, não se deixou para a Federação. A Federação simplesmente veio cá e disse, ok, para pertencerem à Federação é preciso isto, isto e isto, mas vocês na geral estão bem. Pronto, pequenos ajustes, não foi nada por aí além. A partir de 90 é que começamos a mudar logo, começou-se logo a procurar e mudar as roupas, portanto o traje mudou a partir de 90, assim, desde a altura que fomos oficializados. Há alguma época em específica que vocês tentem traduzir no vosso, ou é o Douro na sua globalidade ao longo dos anos, ou o Douro não mudou assim tanto?
daquilo que nós conhecemos desse passado. O Douro, as pessoas do Douro mudaram, como tudo. Claro. Até o trabalho em si mudou. Vocês têm isso refletido no vosso rancho, na vossa indumentária? Na nossa indumentária, estão focados? Sim, o nosso rancho e a grande maioria dos ranchos estão representados até 1910. Okay. Até 1910 as saias eram até ao tornozelo. Okay. A partir daí começou a subir. Muito? Começaram a subir até às mini saias, mas foi subindo lentamente. Sim, até 1910 ninguém mostrava o tornozelo. E é até aí que nós representamos. Okay. Depois daí já começa a haver uma evolução, os trajes já deixam de ter sentido. E essas músicas também já eram passadas de geração em geração, para que quem nos contou que seriam de 1920, por exemplo, a minha avó era de 1922, e ela cantava as músicas que ouvia da mãe, pronto, e músicas que elas ouviam. Por isso é que nós nos podemos reportar a essa época para trás. Muito bem. Antes de irmos para o intervalo, Graça, temos aqui um jogo, uma palavra para, no qual a Graça me vai devolver a primeira palavra que lhe vier à cabeça. Ok. Com o que eu vou dizer, está bem? Então, uma palavra para o Grupo Cultural Os Medroenses. Tradição. Uma palavra sobre a Federação Portuguesa de Folclore. Exigência. Uma palavra sobre a Orquestra Medroense. Trabalho. Uma palavra sobre o comboio histórico, há bocado falou. Ok. Animação. E uma palavra sobre medrões. Casa. E agora uma palavra para os membros e para os sócios do Grupo Cultural. Alegria, convívio. E uma palavra para quem se quiser juntar ao Grupo Cultural. Bem-vindos. Nós estamos a conhecer o Grupo Cultural Os Medroenses, uma associação que a partir de medrões preserva aquilo que o Douro tem, nas suas músicas, nas suas vivências, nos seus trajes, e é esse o património que estão a deixar registado e a mostrar um pouco por todo o país e também pelo mundo. Na segunda parte vamos ficar a conhecer um pouco mais da história desta associação. Universidade FM 104.3. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região. Rádio Universidade, sempre no ar! Estamos de regresso para a segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje estamos a conhecer o Grupo Cultural Os Medroenses. Está connosco a Graça Sequeira, uma das responsáveis do grupo. Vocês fizeram 30 anos durante este período fantástico da pandemia. Fantástico, obviamente, entre aspas. Não comemoraram como gostariam, mas não deixa de ser uma data muito importante. É verdade. Realmente tínhamos alguns planos para essa data. Aos 25 anos, como fizemos as Bodas de Prata, fizemos assim uma festa razoável na nossa associação. E aos 30 anos também estávamos a pensar convidar sócios, convidar os amigos e fazer assim uma festa. Não pôde ser, mas não faltará oportunidade. Fica agora para os 35. Pois, eu acho que sim. A minha mãe já estava aflita, vamos já fazer. Eu, calma, ainda é cedo, porque 32 não é assim uma data. Não é um número redondo, não é? Não, acho que não. Aos 35 se calhar chega-se a uma idade que tem que ser números certos. Quando começamos é todos os anos. É, isso é. Depois chega a uma idade... 30 anos numa associação não é muito fácil de ver aí à volta. Sejam folclóricas, sejam até de outra natureza. Não há assim tantas, pois não. Olha, é um orgulho enorme para vocês, ou não? Para nós é, e ver que vamos evoluindo, vamos conhecendo terras novas, vamos correndo montes de sítios. Ao fim destes anos todos ainda há terras para conhecer. Nós todos os anos, quando vamos a festivais, nunca repetimos. Nós nunca vamos 2 vezes ao mesmo sítio, portanto, continua a haver muito Portugal para descobrir e felizmente também já percorremos lá por fora alguns países, que são as grandes aventuras que nós temos, porque não pode ser só trabalho, claro. Não é? Tem que haver divertimento e vamos mostrando tudo aquilo que fazemos, todas estas maluquices, vamos mostrando lá por fora. O que é que a pandemia fez ao Grupo Cultural?
Fez um tempo de pausa, de descanso. Só? Se for assim não é mau. Olha, assim, a única coisa que ficou a funcionar foi a escola de música. Quando foram levantadas as primeiras restrições, porque esteve parado, depois começaram as aulas online e depois, quando foi possível, voltou-se ao ativo, às aulas presenciais, com máscara, com as distâncias e tudo o que estava inerente na altura. Em relação ao rancho, parou por completo. Vocês tinham indicações nesse sentido também, não era? Sim. Por exemplo, a Federação enviava, atenção, para o nosso setor é proibido ensaios, é proibido todas essas coisas, sim. Mas também o pessoal não tinha segurança para ir e juntar-se, porque era tudo novidade, não se sabia o que ia acontecer, claro. e parou por completo. Tanto que agora, quando retomamos, nós ainda ficamos reticentes, quem irá aparecer? Será que vamos ter gente? Será que ficaram com medo? Mas não, felizmente... Apareceu toda a gente? Apareceu toda a gente. Isso é bom. Sim. Então assim foram mesmo umas férias? Foi umas férias, assim, nós já não sabíamos o que era um verão com os fins de semana em casa há muito tempo. Sábados e domingos, pronto, ficamos a saber o que era, porque no verão era muito complicado. Pronto, e como disse há pouco, a Escola de Música e o Grupo Cantares foram-se mantendo. Vocês, o Grupo Cantares, a perspectiva, que no fundo é uma extração do que acontece no rancho, portanto fizeram um comboio histórico, portanto foi possível manter Sim. essas pequenas coisas, mas claro, fora isso não fizeram absolutamente mais nada. Mais nada, não. Mesmo fomos atuar, por exemplo, em hotéis, com o Grupo de Cantares, e no comboio, o comboio era ao ar livre, mas nos hotéis era dentro de casa. Sempre com testes, sempre com isso? Máscaras, assim sempre, um bocado difícil de cantar de máscara e isso tudo, mas teve que ser. Mas é muito pouca quantidade. Mesmo na questão do comboio histórico, que vocês fazem a animação com alguma regularidade, deixaram de fazer a viagem, não é? Sim, só atuávamos na plataforma. Este ano já vai ser diferente? Ou não se pode dizer? Acho que sim, acho que não é segredo, portanto, acho que vai voltar ao que era, acho que está tudo a voltar à normalidade e tem que ser. Acabaram as máscaras, portanto, está tudo a regressar àquilo que deveria ter sido nestes anos que não foi possível, pronto. E para o rancho em si, saídas, espetáculos, festivais, já tem muitas... É assim, agora estão a começar a aparecer as coisas, os grupos que tínhamos para o festival em 2020, acho que já não vamos contar com nenhum. Houve alguns que nos disseram que ainda se estavam a reorganizar, que não sabiam como é que ia correr. Claro. Se tinham pessoal... Era a nossa dificuldade também. Nós, claro. Quando tratamos desses, vai tudo por e-mail neste caso, mas quando tratamos disso também ficamos reticentes. Antes de marcar o primeiro ensaio, saber com quem podíamos contar, também foi difícil dar respostas. Mas houve grupos que ainda não sabem se vão manter-se. Mesmo foi o que eles não assumiram, por exemplo, o nosso festival será a 16 de julho, e não sabem se estarão disponíveis nessa altura para atuar. Mas já conseguiram encontrar outras alternativas ou ainda estão a trabalhar nisso? Não, já temos grupos para o nosso festival. Sim. Desses grupos com quem vocês mantêm o contacto, sentiu que alguns deles possam não voltar? Sim, era o que eu estava a dizer, sim. Acha que alguns desses podem mesmo não voltar a conseguir? Acredito que sim, porque foram 2 anos de pausa e pode ser difícil, pelo menos em situações como nós, de aldeias, em que um foi para ali e cada um se desviou para outro lado, juntar novamente. Aqui na região sente que poderá haver também esse problema com os outros? Nós temos muitos ranchos folclóricos, temos muitos grupos culturais, já sentiu das conversas que tem tido, das pessoas com quem tem falado, sentiu que isso possa estar a acontecer? Se estivermos a falar aqui no Concelho de Santa Marta, não lhe sei dizer exatamente o que vai aparecer. Acho que vai haver Semana Cultural, portanto já foi divulgada no Facebook. Okay. Vai haver Semana Cultural e se calhar só perto dessa altura que a gente vai saber como é que estão os ranchos aqui da zona. Será talvez para essa altura que também se estarão a tentar organizar? Talvez. Se conseguirem. Okay. Sim, não, em relação aqui não sei. Muito bem. Não sei. Voltando um bocadinho atrás, quando há pouco perguntei se, pronto, por causa dos vossos 30 anos, que neste momento já vão ser 32, vocês certamente mantêm registros, mantêm fotografias, mantêm coisas que foram ficando desde o início. Como é que é de vez em quando abrir os álbuns e folhear
Porque 30 anos, isto é a vida das pessoas. Há pessoas que estão lá desde o princípio. Sim, então... A Graça é uma delas. Assim, quando começou eu era criança, Sim, não é? certo, Pronto, mas cresceu ali. Sempre. Há certamente fotografias suas dessa altura. Por acaso, por isso é que eu sei essas lembranças dessas roupas fantásticas que nós tínhamos, por causa de fotografias, é verdade, e temos muitas recordações. Se calhar não temos tantas quanto queríamos, porque não temos um fotógrafo connosco em todas as atuações, e se calhar muitas das atuações passam despercebidas. Temos registro, ok, que estivemos em tal sítio assim, mas da atuação em si acabamos por não ter. Mas pronto, do que tem, quando a Graça se algum dia, ou se já o fez, folhear o que tem, ver aquelas fotografias, vê ali grande parte da sua vida. E também muita gente que passou por lá. Também muita gente. Muita gente, vê-se, e olha, já andou fulano, anda tanta gente que já passou por aqui, acho que toda a gente da freguesia, todos os jovens passaram pelo rancho. E depois, claro, seguiram as suas vidas, uns mais anos do que outros, e seguiram. Quem se mantém lá é quem acaba por estar lá na aldeia e ficou lá. Saem uns, voltam outros. Pronto, as famílias vão mantendo, por exemplo, a minha filha, desde pequenina. Sim, vai de geração em geração. Vai de geração em geração, desde pequenina sempre dançam no rancho, não é? Portanto... O que é que acha que leva as pessoas a ficarem tanto tempo assim associadas a um projeto desta natureza? Por exemplo, a sua mãe. O que é que acha que a leva, ainda hoje, a manter aquela força que todos nós, quem a conhece, sabe que tem e a querer... É assim, para mim a influência foi do Sr. Padre Mendes. Sim. E ela está a manter o projeto. E depois para ela é assim, não vamos, temos que ir. Qualquer coisa, já temos saídas para... Mas vamos, então... Para ela tem que ser o rancho em primeiro lugar. Qualquer coisa que a gente diga, já chega... Não, temos que... Pronto, para ela é vida, não tem outra explicação. Ela vive para o rancho e para tudo. E depois também com as conquistas que se foi tendo, porque no início era muito trabalhoso, por exemplo, fazer um festival de folclore. Nós tínhamos toda a logística em sítios separados. Nós servíamos, assim, o grupo mantém-se muito à custa do trabalho voluntário. E todos os voluntários preparam as refeições para todos os grupos convidados que lá vão. Ou seja, nós fazemos, antigamente era bem mais complicado, mas tínhamos 300 pessoas no nosso festival a ter que dar o jantar. Pedíamos, por exemplo, as instalações das caves de Medrões para servir o jantar. Tínhamos que transportar as louças que estavam armazenadas num sítio, faziam comer na garagem dos meus pais, depois levava-se tudo para a adega, era muito trabalho. Felizmente isso mudou e agora temos a nossa sede, onde tem tudo arrumadinho, temos cozinha, tem todas as condições para que se possa fazer as coisas com menos trabalho. A única coisa que não mudou é que continuam a ser vocês a fazer tudo. Tudo. De princípio ao fim. Tudo. Como é que se chega ao fim de um fim de semana desses? Não se chega, não é? Às vezes não se chega. Então não chega. Chega-se cansado, mas com o dever cumprido. E realmente nós nunca levamos um grupo a comer num restaurante. Nunca. Em 30 anos, desde encontros de janeiras que fazemos, encontros de grupos musicais, onde a nossa orquestra é anfitriã, e depois convidamos outros grupos do género, ou não, porque é muito difícil. Costumamos fazer aqui no auditório, mas também servimos os jantares aqui. Festival de folclore, todas as festas que nós organizamos, só nós sempre fazemos comer. Isso é uma questão de brio ou é só uma questão financeira? Ou as duas? Eu acho que as duas, mas se calhar mais uma questão financeira. Certo, porque os apoios, ou seja, vamos tendo apoio do município, em termos financeiros. Tínhamos apoio, agora as candidaturas ficaram suspensas porque, em relação ao IPDJ. Certo. Portanto, o apoio do IPJ, mas não é suficiente para tanta despesa. Claro. Nós temos despesa com a sede, águas, luz, e depois pagar uma refeição num restaurante para 300 pessoas é diferente, claro, de comprar os ingredientes e fazê-lo nós. Claro. Pronto, e é uma das questões base. E felizmente o nosso pessoal é voluntário nessas situações e vamos conseguindo fazer com a ajuda de mais alguém de fora, não é? E segundo julgo saber, vocês, as pessoas, os sítios onde vão também nesse tipo de festivais,
Uma parte deles também é mais ou menos nessa linha, não é? Sim, Portanto, sim, também sim, sempre sim. foi assim. Eu há pouco estava a perguntar pela sua mãe, mas pergunto-lhe também assim, Graça, o que é que a leva... Cresceu com aquilo, mas podia ter chegado a um ponto da sua vida e ter dito, não estou farto, não quero, vou fazer outra coisa. O que é que a leva a continuar envolvida? É assim, isto já, como já vem desde pequenina, isto acaba por ser um Já cá está hábito dentro. e é mesmo, já cá está, e uma pessoa nem pensa não ir, ou há uma saída qualquer, eu sei que tenho um compromisso e tenho que ir, nem penso o contrário sequer, já está enraizado, faz parte da vida. Graça, qual é a importância deste tipo de grupos em comunidades tão pequeninas como Medrões? Já fomos falando disto, mas agora para voltar a pôr as ideias no sítio, qual é a importância de Medrões, de uma aldeia como Medrões, ter um grupo com esta dimensão lá dentro? Ora, então, nós vamos divulgando as tradições por aí fora. Vamos levando o nome de Medrões fora. Quando trazemos grupos a Medrões, vamos dar oportunidade às pessoas que estão em casa de poderem assistir gratuitamente a espetáculos. Claro. Por exemplo, o nosso Festival de Folclore costuma ter muito público a assistir, porque já temos habituado as pessoas com grupos de qualidade. Claro. Trazemos quase sempre um grupo do estrangeiro que dá show, que é completamente diferente dos nossos, das tradições de Portugal, são coisas diferentes e pronto, as pessoas aderem e o público, damos aí aos medronhos então a possibilidade de assistir a espetáculos lá na aldeia sem terem que sair de casa. Muito bem. Vocês há pouco referiram que também já tiveram um pouco, já foram visitar alguns países. Que países é em que vocês já estiveram? Ora então, ainda tinha o rancho assim, só 7 aninhos. Fomos à Bélgica em 97. Foi o primeiro país em que saímos no nosso autocarro. Um autocarro já velhinho, mas quando chegamos à Bélgica, vocês vieram nisto, chegou cá. Podem não voltar, mas voltou. Chegamos, tudo direitinho, impecável, impecável. Depois, em 2000, estivemos na Hungria e na Eslováquia. Depois fomos à França, já fomos várias vezes. Espanha fomos várias vezes. Também estivemos em Espanha, mas em Palma de Maiorca, sempre é diferente. Estivemos na Bulgária, estivemos em Itália. Pronto, vamos. Esses convites que vocês recebem é para comunidades portuguesas ou é para... Nunca fomos para comunidades portuguesas. É sempre nunca. Os intercâmbios que vocês também promovem, não é? Não só. Nós fomos através do CIOF. Ok. Portanto, a primeira para a Bélgica foi através do CIOF. Depois, e aí depois acabamos por fazer intercâmbio. Depois para os outros países não. Mas tudo através do CIOF. E uma vez que vocês estão a mostrar uma coisa que é tão nossa, a povos que não são portugueses, não é? A comunidades que não são portuguesas, como é que essas pessoas reagem quando veem? Qual foi a coisa mais engraçada que lhe disseram? Dizer, se calhar não, mas diga. Na Bélgica foi logo assim uma surpresa. Nós tínhamos acabado de atuar e tocámos uma música que era a Joaninha. Acabamos de tocar a música e de repente a música começa a soar novamente. Nós olhamos uns para os outros, quem é que está a tocar? Não estava ninguém a tocar. Eles puseram logo o replay da música, mal nós saímos. Gravaram? E nós, pronto, gostaram, deu sucesso aquela música lá entre eles, na Bélgica. Saímos na capa do jornal, lá da cidade onde ficamos, em Louvain. Portanto, era diferente, não tem nada a ver. As nossas roupas comparadas com as deles não tem nada a ver. Nós trajamos à pobre. O Douro é pobre, os trabalhadores da vinha com aquelas... Claro. E eles, no estrangeiro, só se vê roupas chiques. E nós acabamos por ser os pobrezinhos do lugar. Tanto ali como na Hungria, por exemplo, era casa cheia em tudo onde nós fôssemos. Pagavam bilhete, um país pobre, muito pobre. Sim, Hungria. Mas na altura, por exemplo, a nossa guia era professora, porque não encontramos ninguém a falar português lá. Inglês havia poucos, e então tínhamos uma professora que era a tradutora, e ela era professora. E andou 1 mês e meio para comprar um telemóvel. O ordenado dela eram 30 contos na altura. Portanto, para nós aquilo toca-nos assim um bocadinho, porque assim, apesar de Portugal ser um país pobre, mas ali ainda era bem pior. E, no entanto, as pessoas pagavam bilhete para ir assistir a folclore. Bateu-nos palmas, depois a guia avisou-nos, atenção, quando eles baterem palmas com muita força é para repetirem a música.
e nós em quase todos repetimos a música, portanto, para nós é excelente. O conceito de folclore nesses países, nos de leste até anda mais, acaba por às vezes alinhar um bocadinho, mas também não é muito normal. Mas é uma coisa completamente diferente daquilo que nós temos cá, não é? Não tem nada a ver, não. As músicas deles, por exemplo, lá na Hungria é muito à base de violinos. E aquelas músicas tudo mais... A influência... sim, mas tudo mais animado, música mais corrida. E nós temos as nossas músicas calminhas do Douro. Claro. Portanto, calminhas, mas muitas delas cheias de animação. Sim. Calmas em termos de dança, por exemplo, não é? Em termos de dança são calmas, mas também temos aquelas que eram dançadas ao domingo, que já eram músicas assim, bem mexidinhas. Claro. Graça, acha que dessa experiência que vocês têm internacional, você já uma vez sentiu que são mais reconhecidos lá fora do que cá por dentro? Costuma-se dizer que os santos da casa não fazem milagres. Certo. E nós sabemos perfeitamente que somos mais reconhecidos nos lugares onde vamos do que cá em casa. Ok. Mas isso acho que já é hábito. Faz parte, não é? E que toda a gente comenta o mesmo, portanto, já estamos habituados e não nos interfere. Já me disse há pouco que esses espetáculos no exterior não eram para comunidades portuguesas, mas encontravam lá portugueses, às vezes, ou não? Na Bélgica encontramos, porque sabiam que íamos lá e então foram ter connosco. O que é que eles vos diziam? O que é que... Mas não há nada de especial? Não, porque são imigrantes, pronto, e ficam contentes por verem sempre alguém da terra lá. Claro. Mas acho que não encontramos em mais lado nenhum. Na Bulgária não há portugueses, ou pelo menos não encontramos. Na Hungria também não. Em Itália também, para onde fomos, lá para o fundo, também não encontramos portugueses em lado nenhum, porque não íamos para comunidades portuguesas. Nessas viagens, alguma que tenha ficado particularmente na memória? Peripécias que acontecem. Para o bem ou para o mal? Olha, por exemplo, quando fomos à Bulgária, e todas estas viagens foram feitas sempre no nosso autocarro. O autocarro ainda existe? Não. Esse é um problema, temos que arranjar um autocarro. Foi pena, nós tivemos muita pena de ter que nos desfazer dele, porque e foi em boa altura, foi antes da pandemia. Ok. Porque como não temos garagem para arrumar, ele estava a deteriorar-se a cada passo, e então resolvemos vendê-lo. O dinheiro não chegava para tudo e o autocarro estava a dar muita despesa. Mas todas as viagens que fizemos para o estrangeiro foi no nosso autocarro. E então, uma delas, das últimas, quando fomos à Bulgária, a meio do caminho não, nós já estávamos na Bulgária e estávamos a achar muito estranho não termos parado para testar combustível. Então, pronto, lá no meio da autoestrada o autocarro parou, engasgou-se, acho que o mostrador colou e ainda tinha combustível, mas ele estava sequinho. E então a aventura foi mesmo procurar gasóleo numa terra onde não se fala nada, não é? Fala-se búlgaro. Liguei para o 112, lá, o número deles que tinha lá nas autoestradas. Tentei falar inglês, mas eles lá respondiam-me na língua deles, esqueça, não é nada. E depois pusemos assim um cartaz cá fora a dizer diesel, lá procura. Ainda nos pararam lá um carro com umas metralhadoras dentro. Foi assim umas aventuras, mas depois felizmente lá apareceram os das concessionárias da estrada e lá levaram 2 elementos do grupo a ir buscar o combustível. Pronto, são coisas que ficam sempre na memória de toda a gente. Muito e bem. Nessa altura, por exemplo, a Presidente nunca mais chegava, rezamos o terço e mais não sei o que até eles chegarem, porque realmente em países diferentes, línguas que ninguém percebia, porque claro. não se percebe nada daquilo, é uma aventura. Quero-me parecer que esse autocarro devia ir para o Museu dos Medroenses um dia, mas já não vai, não é? Já não dá. Não, já não vai. Graça, há pouco falou dos financiamentos, esse é o grande problema deste tipo de associações? É assim, se fôssemos um grupo de futebol, de certeza que não faltava financiamento, não é? Okay. No entanto, a cultura e este tipo de cultura é sempre, não faz falta a ninguém, portanto não precisam de dinheiro para fazer o quê? Pronto, e então, nós como não somos subsidiodependentes, deitamos mãos à obra e apanhamos toda a oportunidade que seja de ir atuar com fins lucrativos, nomeadamente comboio histórico, atuação em hotéis, convites, por exemplo, o Inatel continua a fazer alguns convites e paga-nos para ir a essas atuações, aos grupos deles, e tudo o que aparecer aceitamos sempre, porque faz falta. Nós, para dar comida a essa gente toda, para manter a associação, precisamos de dinheiro, não é? Claro.
O que é que ainda falta fazer nos Medroenses? O que falta? Então, falta chegarmos aos 35 anos para fazermos festa. Esse é o imediato. É imediato. Gostava de continuar a passear, a ir visitar mais sítios, porque além nós quando vamos sozinhos num passeio é diferente, não tem nada a ver, é o convívio da viagem, é o convívio de estarmos todos juntos e descobre-se coisas fantásticas e acho que é por aí, porque em relação ao folclore já não temos muito mais para descobrir, temos que manter, sim, temos que continuar a ter jovens e chamá-los, tanto que agora aqui no Conselho, como há poucos grupos, gostaríamos até que de outras comunidades se juntassem a nós e pronto, acho que não temos muito mais para fazer em termos de folclore, de cantares, o que não é nada inventado, o que foi recriado está recriado porque também não temos gente agora para ir buscar. Hoje é que cada vez há menos gente e Medrões é um daqueles sítios que perdeu muita população, muita Sim. mesmo, nos últimos 10, 15 anos. Sim, porque idosos. Sim. Está cada vez mais. É verdade, é uma população envelhecida. Graça, chegou aquele momento do nosso programa em que vamos fazer 10 perguntas rápidas e fáceis, algumas delas pelo menos, não a maioria. Acho que são possíveis ser fáceis. Bem, vamos lá? Vamos lá crucificar a Ana, vamos lá. Então, sim, fique claro que a Ana não veio, mas foi ela que as deixou todas escritas, está bem? Então, sendo assim, então para um minuto ou menos, o nosso contrarrelógio, rancho, orquestra ou cantares? Rancho. O sítio mais emblemático onde já esteve com os medroenses? Hungria. A melhor viagem? Hungria. E a pior? Eu acho que não houve piores. Não, corre tudo Nem bem. quando faltou o gasóleo? Não, porque o resto foi espetáculo. O que é que prefere fazer no grupo? Tocar acordeão. Qual é a atividade que gostava que o grupo tivesse ou que voltasse a ter? Se calhar teatro. O local onde gostou mais de atuar? Na Hungria. Continuo. Onde gostavam muito de ir, mas ainda não surgiu a oportunidade? É assim, pessoalmente gostava muito de ir à Holanda, mas ainda não surgiu a oportunidade. E o que é que lhe dá sentido à vida? Família, amigos. E os medroenses? Os medroenses. Os medroenses são família e são amigos. É verdade. Qual é o local preferido no Douro? Medrões. Tinha que ser. Claro. Eu não lhe consigo dizer o tempo que hoje nós estamos aqui reduzidos, mas vai aparecer aqui em baixo no nosso ecrã. De qualquer maneira, parece-me que foi rápido. Ok. Graça, antes de irmos embora, tenho mais 2 perguntas para lhe fazer. Com que projetos é que vê os medroenses daqui por 10 anos? Não sei se será possível manter tudo o que temos neste momento. Vai depender de como vão evoluir as coisas e como vai ficar a população. Porque sem gente não se consegue fazer nada. Claro. Então, eu espero que daqui a 10 anos, pelo menos, o que está, que se mantenha. Gostava de ver a nossa orquestra com mais projeção, onde fosse possível todos os alunos mostrarem aquilo que valem noutros lados e em relação ao resto manter. E a Graça, onde é que se vê daqui por 10 anos? Acho que no mesmo sítio. Em Medrões, Então, a tocar acordeão e pronto, no rancho, nos cantares e na orquestra. se assim for, o grupo estará assegurado. Só uma pessoa não segura. Portanto, precisamos do resto de toda a gente que nos queira juntar a nós. Graça, que sítios, que espetáculos é que vocês já têm confirmados que possa desvendar para vos procurarem? Olha, neste momento vamos atuar no dia 29 de maio na Festa da Ascensão no Peso da Régua, em Godinho, para mais concretamente. Vamos estar também na meia maratona do Vinheteiro. Também no dia 29? Sim, mas nós vamos atuar lá no dia 28, Ok. Porque no dia 29 já não é possível, então será, e costuma ser sempre no dia atrás. No dia anterior. Portanto, também vamos ter ingressos, quem quiser comprar, nós também vamos ter disponibilizados, porque lá está mais uma maneira de angariar alguns fundos para a nossa associação. Sim, porque os bilhetes para a maratona comprados a algumas associações da região, os Medrões é uma delas, revertem 50% para a associação. Exatamente, nós vamos atuar a troco desses 50%. E depois vamos ter então
O nosso festival será no dia 16 de julho. Temos atuação para... não me lembro o nome do resto, sei que é Gatinho, Parada de Gatinho. Em agosto. E esperamos fazer assim uma viagem, vamos voltar a reencontrar amigos que deixámos na Madeira em agosto novamente, e vamos tendo outros festivais por aí fora. É só procurar, através das redes sociais, procurar os sítios onde vão estar o Grupo Cultural Os Medroenses, uma instituição que preserva aquilo que o Douro tem e a transmite de uma forma muito detalhada e de uma forma, sobretudo, genuína. É esse o trabalho que os medroenses fazem, não só na etnografia, como também através da Escola de Música, onde dão formação à comunidade de Medrões e do Concelho de Santa Marta, também o grupo de cantares, e quem sabe se um dia não aparecerão mais coisas ou não voltarão mais coisas. Graça, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado connosco esta noite. Muito obrigada. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Val Douro com a Universidade FM, tem ajuda à produção do Daniel e do Rafael, a apresentação hoje só minha, mas também da Ana Gouveia. Nós vamos voltar para a semana. Muito obrigado. Universidade FM 104.3. O Vale Encantado é o palco da 12ª Mostra de Teatro do Douro entre 23 de abril e 28 de maio, numa organização da Associação Val Douro. No palco da 12ª Mostra de Teatro do Douro, o Teatro do Ave, com a peça Flagrante Delito. A Associação Val Douro e o município de Mesão Frio desejam-lhes um excelente espetáculo. Acompanhe o festival nos palcos da região e saiba os detalhes de todos os espetáculos na página do evento.